começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Graça e paz, meus irmãos. Maravilhoso poder estar com vocês nessa live, estar dando início a um programa de estudo bíblico. Esperamos que os irmãos possam estar sendo abençoados pelos estudos que nós temos trazido às quartas-feiras. Queremos estar mandando um abraço bem forte para cada um dos irmãos que estão conectados. Um abraço para a Eliane e o Davidson, que estão conectados, né, na live. Deus abençoe vocês. Um abraço a Tati, que também está aí na live, ao Márcio, a Maria, ao Erlindo, esses nossos irmãos queridos que estão todos conosco na live. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que, de fato, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês neste momento. Vamos orar, dando início à nossa programação. Ó Deus bendito, queremos nesse instante estar buscando a Tua face, buscando a Tua glória, buscando as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre nossas vidas e sobre a vida de nossos irmãos que estão conectados na live, estão conosco nesta programação. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um.
Obrigado, Senhor, porque eles têm tido esse interesse de estarem estudando a palavra, que possam crescer espiritualmente, ó Deus, e que este aprendizado possa ser enriquecedor para a vida espiritual de cada um deles. Ó Pai, quero estar pedindo pela saúde da Tatiane, ó Pai. Abençoe tua serva que está enferma, carecendo, ó Pai, da bênção da cura. Quero estar pedindo, Senhor, também a cura para o Erlindo. Abençoe esse nosso irmão que tem sofrido, ó Pai, esse problema sério na vista. Ó Deus, abençoe teu servo, recupere a visão do teu servo. Senhor, carecemos muito da tua graça, do teu poder, da manifestação da tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Por isso que nós invocamos, ó Pai, as bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos, sobre cada família, sobre cada irmão individualmente, a sua casa, seus filhos, seus parentes. Abençoe, ó Pai. Nós os entregamos em tuas mãos, rogando as bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Que gostoso estar com vocês na live, poder estar nesta programação. Vamos estar cantando um cântico que tem relação com o estudo de hoje. O cântico é Deus, somente Deus. Vamos cantar esse cântico. Existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
Graças a Deus por esta letra que exalta o nome do nosso Deus grandioso. Quero estar abraçando também virtualmente a Isaura e o Gilberto, que também estão conectados. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Também a nossa irmã Sueli. Que Deus abençoe, minha amada irmã. Que vocês possam serem abençoados pelo estudo desta noite. Irmãos, nós temos estudado esse tema muito importante, o tema A História da Redenção. Esse tema ele é extraído de um livro que tem esse mesmo título, né? E o livro foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. É um livro já esgotado, mas que traz essas lições tão boas, tão importantes, que nós então passamos a estudar aqui nesses dias de estudo bíblico nas quartas-feiras. Hoje é a lição 47. O tema é Deus. O texto que nós vamos estar lendo é o Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 1 a 18. João, capítulo 1, os versículos 1 a 18. O texto nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus, o unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então esse é o texto bíblico que nós estamos usando hoje para ser o texto básico da nossa lição de hoje. Tema Deus. Tema geral, a história da redenção. Quero mandar também um abraço
para o nosso irmão José Daniel Filho. Obrigado, meu irmão, por estar conosco nesta live. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Deus abençoe a sua família. Ok? Irmãos, vamos estar então entrando na nossa parte do estudo, antes, porém, fazendo mais uma oração. Ó Deus, nesse instante que vamos estar estudando a Tua palavra, rogamos que nos abençoe, iluminando nossa mente para compreendê-la, que possamos ser edificados pela Tua palavra no estudo dela, ó Deus. Nos abençoe, nos enriqueça com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, e ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para entender o que temos a estudar acerca da Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, pode-se, pois, saber que existe um Deus sem saber o que Ele é, disse Pascal. E ele acrescentou ainda, no outro lugar, só há duas espécies de pessoas razoáveis: os que servem a Deus de todo o coração, porque o conhecem, e aqueles que o procuram de todo o coração, porque não o conhecem. E não há mistério mais fascinante do que o mistério de Deus. O homem não se desinteressa desse mistério sem alguma atrofia da sua natureza. Sua única razão de ser é o conhecimento e o gozo de Deus. E embora ele resista friamente aos sentimentos espontâneos de adoração do seu próprio espírito, tenderá para o alvo superior da sua existência, que é a glória de Deus, ou a glorificação do nome de Deus. Poderemos nós saber quem é ou o que é Deus? Ao invés de arriscar uma resposta qualquer, e há muitas, vamos examinar a Bíblia. E assim veremos, primeiramente, o que as Escrituras declaram. O que nos diz em João 1,18 é: Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém jamais viu a Deus. O mesmo João, em outro lugar, lá no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. E Paulo escreveu, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, o seguinte: Deus, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ora, meus irmãos, se nenhum homem viu a Deus, parece que nenhum homem pode dizer o que ele é. O mais que poderíamos dizer perante essas passagens é que Deus é invisível e, portanto, que qualquer representação de Deus em forma visível é falsa. Porque se ninguém jamais viu a Deus e ele é invisível, ora, qualquer representação que se faça acerca dele é falsa, não é verdade? Vamos continuar, e antes eu quero dar um abraço também, mandar um abraço também para o Osmar. Abraço, meu irmão, estamos com muitas saudades de você, viu? Que Deus o abençoe, que possamos logo, logo nos ver, viu? Estamos com saudades. Deus o abençoe. Muito bem, então voltando ao tema. Se ninguém jamais viu a Deus, então como é que podemos saber que Ele existe? E aí nós podemos dar pelo menos duas respostas positivas a essa pergunta. A primeira é aquela que o próprio
apóstolo Paulo escreveu. Ele disse: as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Não é preciso ver o autor, basta considerar inteligentemente a obra maravilhosa que ele fez para saber então que ele existe. E essa obra maravilhosa que ele fez, que é toda a criação da qual nós também fazemos parte, sugere alguns pensamentos. Primeiro, sugere um autor anônimo. Nada assinou do que fez e nem precisa. Os homens, sim, precisam assinar as obras que produzem para não haver confusão. Mas as obras de Deus são diferentes, inigualáveis, inconfundíveis. Já se sabe ao vê-las que só mesmo a onipotência e a sabedoria eterna de um Deus grandioso, poderoso, poderiam produzi-las. É inconfundível. Segundo, que Deus é o Criador. Os homens inventam coisas, máquinas, engenhos. Um exemplo, o aeroplano. Disse que o primeiro homem que voou foi Santos Dumont, criador do avião. Mas não se pode dizer que ele é o criador do avião, no mesmo sentido em que Deus é o Criador. E as razões são simples. Antes de Santos Dumont voar, ele observou cuidadosamente o voo dos urubus. Sendo assim, concluímos que já havia voo antes dele voar. Não é mesmo? Outra coisa a se considerar é que ele sozinho de si mesmo não faria o aeroplano. Naquele aparelho houve o emprego de diversos materiais, ferro, bronze, seda, etc. E quem inventou todas essas coisas? E além disso, os homens que contribuíram para tornar possível a invenção do aeroplano, inventando coisas, apenas inventaram. Inventar é achar. Os homens apenas acham meios de aplicar e usar o que já está criado na natureza. Mas Deus não. Deus não inventou, ele criou. Antes dele, nada existia, nada havia a não ser ele mesmo. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. E não somente o Criador, mas também o sustentador de todas as coisas. E antes da gente continuar, quero mandar também um abraço para o Davidson. Obrigado, Davidson, por estar aí na nossa live. Deus o abençoe, viu? Que você possa ser edificado também pelo estudo. Então, meus irmãos, Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Um relojoeiro fabrica um relógio. Depois de muito tempo morre. E o relógio continua funcionando sem ele. Não é mesmo? Mas Deus é diferente. Criou o mundo e o mundo continua dependendo dele para existir. Ele é o sustentador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. O relógio, depois de criado, não depende do relojoeiro para existir. Mas Deus, no caso dele, é diferente. O relógio não depende do relojoeiro para funcionar.
mas depende de um conjunto de leis, de combinação e de forças. E essas leis são o pensamento de Deus. Essas forças são expressões físicas do poder de Deus. Nada existe sem que Deus esteja por trás, ordenando todas as coisas. Criando, sustentando, mantendo e ordenando todas as coisas. É isso que Paulo diz. Ele fala assim, tanto o seu eterno poder, como a sua eterna divindade. E, em outro lugar, para deixar bem claro o princípio da origem, manutenção e finalidade divina de todas as coisas, ele diz, em Romanos 11, 36, dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Poderemos, portanto, dizer que Deus é o princípio, o sustentador e o fim de todas as coisas. Certo? Uma segunda resposta que pode ser dada a essa questão de que, como podemos saber se Deus existe, é que tem algumas declarações bíblicas que podem ser dadas. Então, algumas declarações da Bíblia nos habilitam a dizer o seguinte, que Deus nunca foi visto por homem algum, mas foi ouvido muitas vezes. Não foi visto, mas foi ouvido. As Escrituras não dizem que Adão viu a Deus, mas afirma que ele ouviu a voz do Senhor soar no jardim. Não é mesmo? Moisés declarou aos filhos de Israel o seguinte, o Senhor vos falou do meio do fogo, mas não vistes semelhança nenhuma. Na carta aos Hebreus, o escritor afirma que Deus, antigamente, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, é bem verdade. Nada podemos saber de Deus pela vista, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas podemos saber muita coisa por meio daquilo que ele mesmo disse e deixou registrado em sua palavra. A passagem citada da carta aos Hebreus apresentam dois modos da palavra de Deus. Primeiro, que ele falou pelos profetas. Segundo, que ele falou pelo Filho. E em ambos os casos é a palavra. Então é isso que se afirma, que ninguém jamais viu a Deus, mas ouviu a Deus. E nos últimos dias, diz o texto, que ele nos falou por meio do Filho. Um abraço para a irmã Noemi, que também está assistindo a live. Que Deus abençoe, minha irmã. Essa irmã está longe de nós, mas está presente aqui na live. Um abraço, minha irmã, um abraço. Um abraço também ao Lúcio, viu? E a sua família toda. Irmãos, então nós paramos quando dissemos que Deus nos falou por meio de Jesus. Está lá em Hebreus 1. Mas também está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O Verbo é a própria palavra de Deus. O Verbo encarnado é Jesus Cristo.
ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a palavra de Deus. Um abraço também a Noemi, aliás, a Neuza, né? A Neuza que está sempre conosco. Abraço também para você, viu? Deus abençoe. Então, meus amados, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Ele é o Verbo por meio de quem o Senhor se fez conhecido. Portanto, há um conhecimento de Deus que nos é dado na Bíblia, e só na Bíblia. A natureza dá-nos a entender a existência, o poder e a divindade do Criador. Mas as Escrituras, elas trazem diretamente aos homens o que Deus diz de si mesmo. Essa palavra, portanto, é a própria revelação de Deus. É o que ele fala acerca de si mesmo. Então, vamos repetir. Homem algum jamais viu a Deus. Mas os homens o têm ouvido muitas vezes. E agora, com a Bíblia. E depois da vida de Jesus Cristo, os homens podem ouvi-lo quanto quiserem para saber o que ele é, porque toda a sua revelação está escrita. E a Bíblia é essa revelação de Deus escrita para o nosso conhecimento acerca dele. Isso é o que o apóstolo João disse. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1,18. Então, Jesus Cristo é o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, a revelação de Deus para o nosso conhecimento acerca dele. E foi o próprio Cristo quem declarou: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Um conhecimento de Deus satisfatório, portanto, depende inteiramente da revelação de Jesus Cristo. Não é verdade? Quando Felipe lhe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse a ele: quem me vê a mim, vê o Pai. É preciso dar a essas palavras o seu sentido verdadeiro e profundo. A visão física de Jesus não é a visão de Deus. Ele, porém, era o Verbo, o próprio Verbo de Deus. Sua conduta, como eu estava dizendo, sua conduta, suas palavras, seu caráter, tudo nele falava de Deus. Era a mensagem de Deus. Era Deus se revelando aos homens. Tanto assim que ele acrescentou: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. João 14, versículos 7 a 10. Por isso, alguém disse com muita sabedoria: o paganismo não precisava que o cristianismo lhe dissesse que Deus existe. Mas o cristianismo nos mostra a face de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é essa pessoa, o Verbo de Deus. Então, Deus é pessoa também. E Jesus não era uma pessoa qualquer, mas uma pessoa perfeita, diferente em tudo das concepções mais
elevadas que os pensadores jamais fizeram de Deus. Uma pessoa harmoniosa, justa, cheia de bondade que vem ao encontro dos homens para tirá-los da sua miséria, da sua ignorância e da sua perdição. Então, de fato, ninguém jamais viu a Deus. A Fernanda está nos perguntando, Jacó não viu a Deus? Não, minha irmã. Ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo o próprio Adão chegou a ver a Deus, né? Antes de pecar. No Velho Testamento, Deus se revelava de muitas maneiras. E uma das maneiras de Deus revelar aos pais na antiguidade, aos profetas, era também por meio de visões. Então, Abraão teve visão, né, de um anjo que representava o próprio Deus. Jacó teve visão de um anjo que representava o próprio Deus, a ponto de o texto dizer que ele lutou com Deus. Mas, na verdade, ele não viu a Deus. Ele viu um anjo, né? E esse anjo era uma expressão de Deus, né? Era uma personalização de Deus. Os estudos chegam a dizer que este anjo era como que uma aparição do próprio Jesus. É como que Jesus se apresentando na forma de um anjo. Portanto, o que Abraão viu, o que Jacó viu, foi anjo enviado de Deus para representá-lo. E esse anjo o representava de tal maneira que o texto chega a dizer que Jacó lutou com Deus, né? Mas a palavra diz que ninguém... o próprio Deus disse a Moisés, quando Moisés pediu para que Deus mostrasse a ele a sua face, o Senhor respondeu a Moisés, ninguém jamais viu a face de Deus, ninguém jamais pode ver a face de Deus e continuar vivo, né? Então Deus se revela de muitas maneiras. E aos profetas, ele se revelou através de anjos. E ao próprio Moisés, ele se revelou mostrando parte da sua glória. A ponto de a própria palavra dizer que Moisés viu como que Deus passando pelas costas, né? A glória de Deus. Entendeu? Então Jacó lutou com Deus, porque aquele anjo representava o próprio Deus. E alguém disse que era até uma personificação do próprio Cristo. Mas ninguém jamais viu a Deus, né? Vamos vê-lo na glória, quando estivermos lá, junto ao trono dele. Assim veremos como ele é. Ok? Muito bem. Então, meus irmãos, Jesus nos disse muitas coisas a respeito de Deus. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte: Deus é Espírito. Por isso, uma vez que haja sinceridade no coração, podemos adorá-lo em qualquer lugar, em Espírito. Né? Deus é o Pai universal. Ele é o Pai nosso que está nos céus. E ele é aquele que toma sempre a iniciativa do bem. E o desejo dele é que nós venhamos a ser tão perfeitos como ele é. Então, para finalizar, podemos perguntar: quem é Deus? A lição talvez não tenha dito. Entretanto, colocou nas nossas mãos, através desse estudo, o meio de achar a resposta infalível. Uma resposta infalível e certa. Em vez de dizer o que é Deus, a lição nos manda ao lugar onde se encontra a resposta desejada, a palavra de Deus. Ali nós encontramos essa resposta, né? Quem é Deus? Ok? Mas sabemos que ele é espírito, invisível, imutável em
seu ser, poder, sabedoria, bondade, justiça, santidade, misericórdia e graça. Certo? Esse é o Deus que nós conhecemos. O Deus santo e invisível. O Deus que é espírito. E aí, repetindo, espírito imutável em seu ser, poder, sabedoria, bondade, justiça, santidade, misericórdia. Amém? Que Deus abençoe e que a gente possa buscar, através da palavra de Deus, conhecer mais o Senhor. E nós o conhecemos através da manifestação da sua glória, revelada através de toda a criação, de toda a natureza, mas principalmente revelada através de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Amém? Que Deus vos abençoe no estudo dessa noite, vos faça buscar mais conhecimento acerca de Deus. Ok? Conhecimento que nos é dado através da sua palavra, a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar mais um cântico? A gente tem no nosso inário o hino número 11, que é o hino Santo, Santo, Santo. Vamos cantar esse hino. Muito gostoso para a gente poder finalizar então o nosso estudo desta noite. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo.
Vamos estar então orando. Vamos estar orando e finalizando então a nossa programação desta noite, agradecendo a todos vocês, né? Nós temos muita alegria pela presença de cada um de vocês. E é muito gostoso a gente estar dando estudo e vendo e percebendo todos vocês aí acompanhando, né? Participando, que Deus os abençoe. Vamos estar orando, lembrando de orar também pelo Sidney, que fez alguns exames e tem ainda algumas coisas que estão prejudicando a sua saúde, nós vamos estar orando por ele também. Ó Deus, abençoe nossas vidas, que o estudo da noite, ó Pai, possa estar nos fazendo crescer espiritualmente, que nos aguce a mente e o espírito no desejo de buscar mais conhecimento do Senhor através da sua palavra. Ó Deus, nos abençoe, nos coloque em comunhão maior contigo, Pai, para que através dessa comunhão possamos conhecê-lo mais. Abençoe todos os nossos irmãos, a vida de cada um. Lembro agora também, ó Pai, de orar pelo Sidney, que fez esses exames, ó Pai, constou alguns probleminhas de saúde. Abençoe, ó Pai, na sua cura. Abençoe teu servo, ó Pai, que tem desde tanto tempo, ó Pai, lutado com a enfermidade. Abençoe, curando. Abençoe sua família, seus filhos. Esteja com eles, ó Pai, no dia a dia. E com os demais irmãos, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados, vamos nos despedir do estudo desta hora. Nós temos também a Roselane. Oh, minha irmã, que bom que você também está aí na live. Não tinha visto você, viu? Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aí com a gente na live. Maravilhoso. Um abraço, um abraço. Vamos então estar finalizando a programação. E aí os irmãos podem aí no chat mandar algumas mensagenzinhas, né? A Fernanda também não tinha mencionado o nome dela, né? Só depois que ela fez a pergunta que a gente viu. Também um abraço, Fernanda, você, toda a família aí. Eu vou colocar então a música para nos despedir, e vocês quiserem colocar as mensagens, coloque, porque é gostoso a gente ficar lendo aqui, acompanhando as mensagens de todos vocês, ok? Deus possa abençoá-los, cada um de vocês, ok? Um cântico aí bem animado aí, para terminar. Esses irmãos.